Boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Desde que você chegou, houve muita cobrança, houve muita pressão. Eu trago alguns episódios de lembrança até de vocês impedidos de deixar o ônibus na Vila Belmiro para chegar no jogo contra o Santos. Alguns momentos até se falava de você ser demitido. Isso não se concretizou, você foi almejando novos números, são 10 vitórias agora, aliás, mais vitórias do que derrotas. Qual a reflexão você faz desse período, dessa mudança? São 7 jogos sem perder. E se em algum momento você chegou a temer perder o cargo aqui no Corinthians? Não tem que fazer reflexão nenhuma, cara. Em momento algum eu falei aqui, eu fiquei preocupado que eu ia ser mandado embora. Não, você não viu falar isso em momento algum. O questionamento sempre foi externo. Se eu tivesse que mandar embora, nada anormal do futebol. E se tivesse que buscar o resultado como nós estamos buscando, também nada normal do futebol. Então, não tem o que fazer reflexão. Tem que trabalhar, cara. Só tem uma coisa no futebol que dá resultado, trabalhar. Trabalhar com o resultado vem, entendeu? Até que a frase que eu tenho que dar a registro ao trabalho é bem forte, né? Se você está com dificuldade, trabalha. Aumentou a dificuldade, trabalha mais. Se aumentou, trabalha muito mais. Aí a coisa acontece. Vanderlei, boa noite, tudo bem? Boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Conheço bem. Vanderlei, teve um técnico uma vez, que não foi você, quê? Teve um técnico uma vez, não foi você, foi outro treinador, que me falou que todo técnico tem uma agenda, uma espécie de agenda, de jogos em que ele sabe que ele precisa ganhar, jogos em que ele sabe se empatar tá bom, e jogos que ele fala, esse dá até para perder. Uma agenda do campeonato. Esse jogo de hoje era um jogo em que não havia possibilidade do Corinthians não vencer, que se não vence, com todo respeito ao Vasco, mas pela situação do Vasco, era vitória ou seria um desastre? Tu tá de sacanagem comigo, né? Porque eu já falei isso uma porção de vezes. Não, mas não foi você, mas você falou também, ótimo. Cara, quando você vai disputar uma competição, né? Eu já cheguei aqui com né, o carro andando e ter que trocar pneu, né? É complicado, mas quando você vai projetar uma competição para você ganhar campeonato, para você disputar vaga de Libertadores, para você saber o que tem que fazer, você tem adversário que você fala, aqui nós não podemos perder ponto, né? Aí você vem para o jogo de hoje, sem torcida, que é uma coisa muito complicada, um futebol, entretenimento sem torcida é um negócio assim que não dá para você entender, né, cara? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Então o pessoal tem que entender que nós estamos hoje num outro mundo, num outro momento do mundo, homofobia, racismo, uma série de coisas que isso o pessoal não tomar cuidado, o prejuízo vem para o clube, financeiramente, tecnicamente, uma série de coisas que elas são importantes para vocês falarem que isso é uma mudança que está existindo, né? E quando você fala hoje, era um confronto direto. Ou a gente quer buscar a vaga de Libertadores, que eu nunca falei em rebaixamento aqui, sempre falei que nós temos possibilidade de caminhar buscando a vaga de Libertadores. 3 vitórias no Campeonato Brasileiro representa muito uma situação de pontuação. 7 jogos sem perder, 1 empate, né? Olha quanto representou para nós. Então a gente tem a noção exata de como as coisas têm que acontecer. Entendeu? Então acho que, só brincando com você, né? Eu já falei isso algumas vezes, né? Você pegar o campeonato, você divide onde você tem que ganhar em casa e fora, onde você pode empatar fora de casa. Por exemplo, acho que nós jogamos 2 jogos seguidos fora de casa e conseguimos 4 pontos. Eu falei, está dentro de uma coisa normal. 9, você ganha 7. Entendeu? Então está dentro de uma coisa normal, entendeu? Então eu acho que você, pontuando dessa forma, você consegue fazer as coisas acontecerem. Só deu a tirar uma brincadeira, porque também tem que descontrair um pouquinho, né? É um jogo que você joga o adversário para trás, ele pode, pela grandeza, o Vasco é um time grande, é uma camisa hiper pesada, né? Que eu já trabalhei lá. Então ele pode tirar ponto, de repente, que alguém que vai buscar com a gente uma vaga de Libertadores, que é o que eu estou objetivando. Então, hoje era importante você ganhar, para avançar, distanciarmos aqui e olhar para frente, olhar para aquilo que tem na frente, entendeu? Vanderlei, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Quando você chegou, Vanderlei, você pegou o Corinthians de um momento de turbulência, um momento complicado, emocionalmente falando dos jogadores, tanto é que você se colocou à disposição de tentar resolver todos esses problemas, aceita a proposta do Corinthians, chega e hoje iguala a melhor sequência do Corinthians nessa temporada, são 7 jogos sem derrota. Na saída de campo hoje, o Roger Guedes te elogiou bastante. Eu queria que você falasse sobre a parte motivacional, emocional dos jogadores para você recuperar o Corinthians com o carro em andamento durante o campeonato. O Roger é malandro, ele quer jogar terça-feira.
É complicado, né? Eu sabia. Tanto é que eu, logo que cheguei ao Corinthians, teve um movimento de torcida, né? Aí tava lá com o Duílio, com o Alessandro, né? Pô, cara, os caras estão aqui, que não sei o quê. Eu falei, caramba, o que é isso? Vamos lá conversar com eles, né? Faz parte. Eu acho que essa parte emocional, né? Instabilidade emocional foi o ponto que nós mais trabalhamos para dar o equilíbrio e quem vem aqui, né, como você me perguntou, a primeira pergunta, né, quem vem aqui há bastante tempo vendo minhas entrevistas, em momento algum eu peguei algum jogador ou próprio e coloquei exposto aqui. Sempre falava, mas calma, não vou falar nada aqui internamente, porque às vezes você, externamente, às vezes vocês não conseguem entender, porque o lado de vocês, eu respeito. Agora você tem que fazer o seguinte, vir para o lado de cá. Quando eu faço uma palestra para meus jogadores, eu entro e sento um pouquinho do lado deles, para eu entender o que eu estou falando como técnico, como jogador. Tá certo? Quando eu estou falando para vocês, eu gostaria que vocês entendessem que eu sei a proposta de vocês, mas tem coisa que nós não podemos falar, cara. Por mais que vocês tenham razão, nós não podemos falar. Porque está todo mundo de olho, está todo mundo muito atento. Então eu não vou chegar aqui, porra, meu jogador não jogou porra nenhuma, defesa que não fala e outro que não pagou. Cara, não é nada disso. Lá dentro do trabalho, aí o couro come. Mas aqui não tem nada que falar. Quando eu falo assim, vocês é que tem que analisar, porque está dentro do contexto, cara, da análise de futebol. Porque a gente, colocando as situações, há muito tempo atrás, em 93, para ser bem mais exato, né, o Tele Santana fazia uma substituição que era característica dele. Tirava um lateral, tirava alguém, botava o Cafu para frente e entrava com o Vitor. Para jogar contra sempre mais velho, mais experiente, já sabe que eu estou falando isso aí. E era uma característica, eu falei, tá bem, agora me preparei para isso aí. Hoje, quando eu falo que eu não quero falar análise de jogo aqui, não é que eu tenho nada contra alguém aqui. Agora, o pessoal que está lá no ar-condicionado, e eu respeito muito esse pessoal que está aqui, fica, porra, o cara não vem falar com a gente, que não sei o quê. Eles não entendem que tudo que eu falo aqui, o técnico adversário, os adversários, não só que eu vou jogar contra o Dorival Júnior, que daqui a pouco eu vou jogar. Por que você deixou o Adson jogando? Ou porque você entrou dessa forma? Eu vou jogar uma final daqui a pouco contra o São Paulo com o Dorival Júnior. Por que eu tenho que falar isso porque alguém me perguntou? Cara, pensa um pouquinho, passa um pouquinho do lado de vocês e vem pra cá. Para raciocinar como a gente, o que nós estamos trabalhando, por que nós estamos trabalhando, o que nós objetivamos. Não tenho nada, absolutamente nada contra nenhum de vocês. Tem algumas pessoas que me perseguem, dando-se é problema deles, eu continuo a minha vida, tá certo? Mas eu tenho o discernimento de saber o que representa vocês, como é que eu posso chegar na casa do meu torcedor, na casa das pessoas e mandar uma mensagem. Agora, eu não vou facilitar a vida de quem vai jogar contra mim. Não vou facilitar. Por que eu tenho que facilitar? Falar, ó, tirei, boto o Adson aqui, porque eu boto ele aberto, eu boto ele fechado, eu boto o outro, eu boto dois atacantes, Por que eu tenho que fazer isso? Então, o pessoal meio que manda, porra, tá lá no campo, pô, Luxemburgo, porra, tá nervoso, manda porrada, até tirei brincando com você, não foi? Pô, tá nervoso. É bem aqui, na entrevista coletiva, vamos conversar, ver como é que nós estamos aqui, o ambiente nosso aqui. Aí o retrucou, não, você me perguntou, já passou, agora deixa eu responder. Aí o cara fica de lá, porra, esse cara é mascarado, esse cara é metido, o Luxemburgo já tá isso, aquilo. Cara, eu respeito muito esse pessoal que está aqui, o pessoal que hoje em dia não vai mais, no dia a dia, que está vendo as coisas. Respeito eles também que ficam formando opinião. Mas entendam que existem dois lados da moeda, não só um lado da moeda. Os dois lados da moeda, e é muito importante os treinadores hoje em dia entenderem o seguinte, que tudo que ele fala aqui, está todo mundo escutando e observando, para poder saber como é que ele trabalha. Obrigado. Vanderlei, boa noite. Rafael Esdriles, vem calmo. da Energia 97. Sempre calmo, sempre calmo. Então tá sempre bom. calmo. Vou falar de um jogador em especial, da versatilidade dele e que chamou muita atenção no jogo de hoje, que é o Bruno Mendes. Hoje você coloca o Bruno Mendes na lateral direita, você já fez isso várias vezes, você pode colocar ele como zagueiro. Hoje você escala o Bruno Mendes através do que rende o seu adversário, você já tem uma preferência de posição para o Bruno Mendes, ou na lateral ou na zaga. E ele tem contrato até o final do ano. Você teme perder esse jogador? É um jogador extremamente útil. Eu vou falar até isso porque você fez uma pergunta calma. Cara, eles não jogaram com 3 zagueiros? Jogaram, né? E por que eu tinha que sair com 3 zagueiros se eu podia fazer o terceiro zagueiro com o Bruno e sabia que eu ia jogar muito mais ali? Então eu fiz um terceiro zagueiro com o Bruno, sendo lateral, sendo terceiro zagueiro. Para espelhar um pouquinho. E saía com o Juan toda hora pela direita ali, fazendo a função de um lateral. Aí o Caetano tomou o cartão, o que eu tenho que fazer? Eu vou jogar em cima do Vasco para tentar fazer o gol, segundo gol, vou ficar exposto. Caetano, qualquer carrinho que desse, qualquer falta que fizesse, podia tomar um cartão amarelo. Então sai o Caetano, entra o Fagner, passa o Bruno para dentro. Então essa é a função nossa, cara.
Luxemburgo, boa noite. Boa noite. Aqui ao fundo. Eu queria ouvir o seu planejamento sobre o Veríssimo, que não foi relacionado hoje. Sobre quem? Lucas Veríssimo, que ainda não foi relacionado. Até o jogo contra o São Paulo, que tende a ser o mais importante do ano para o Corinthians até agora, tem mais 4 partidas, 2 de Sul-Americana, 2 de Campeonato Brasileiro. A ideia é tê-lo 100% para o jogo de volta contra o São Paulo, e esses 4 jogos até lá podem servir para que ele ganhe ritmo, ganhe minutagem também nessa chegada ao Corinthians? Obrigado. Qual é o teu veículo mesmo? Band News FM. Maurício, Band News FM. Ah, bom, que você não falou. Tudo bem. Assim, cara, existe um planejamento. Já foi conversado, mas eu não vou te passar. É aquilo que eu acabei de falar. Por que eu tenho que passar? O jogador está contratado, já está aqui, nós estamos trabalhando ele, sabemos como é, já está feliz por estar aqui, já dei bem boas-vindas para ele aqui, mas por que eu tenho que passar se ele vai jogar contra o São Paulo, não vai jogar contra o São Paulo, onde é que ele vai, onde é que ele não vai? Tem que preparar ele para ficar à disposição nossa. Vanderlei aqui, tudo bem? Boa noite. Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. A janela do Brasil para compra está fechando, mas a do exterior vai seguir aberta em vários países. Se fala de Yuri, de Guedes, de Murilo. Queria saber qual a sua impressão, qual é o seu, talvez um combinado ali com a diretoria. O Dorival chegou a dar uma entrevista dizendo, eu já falei com a diretoria, se eu não perder ninguém, mesmo que não chegar, eu tô feliz. Queria saber... Quem falou? Quem falou? Dorival, com a diretoria de São Paulo. Queria saber você, qual é o seu cenário para essa janela do exterior, que para sair ainda vai demorar um bom tempo aí para fechar? Não tem nada a ver com Dorival. Não. Não, desculpa, você já perguntou. Não tem nada a ver com Dorival. Eu estou no Corinthians. E com certeza tudo que está sendo feito aqui tem um combinado entre nós, das coisas que podem acontecer. Ponto, cara. Acabou, cara. Eu acabei de falar, pô. São coisas que... Qualquer coisa que eu falo de uma contratação, de uma coisa, aumenta o preço. Se eu falar que vai para lá... Então, quer dizer, ponto. A gente está conversando sempre com diretoria, cara, analisando. Aí você traz o Dorival para uma entrevista do Corinthians. Não tem nada a ver, cara. Com todo respeito, não tem nada a ver. Luxa, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Eu queria te perguntar, a gente sabe que o futebol brasileiro é dinâmico, né? Jogo hoje, já tem que mudar a chavinha, terça-feira você já tem uma decisão, uma competição completamente diferente que é a Copa Sul-Americana. Até aqui você vem mudando, né? Claramente, usando garotos, mais jogadores que não vêm sendo utilizados nesta competição. A ideia é continuar nesse planejamento, você disse aí que o Roger Guedes quer jogar todo jogo. A ideia é continuar nesse planejamento ou então, quem sabe, até usar alguns jogadores que atuaram hoje? Cara, vai bater sempre craque Neto, né? Eu vou estar com ele amanhã à noite lá, 22 horas. E, cara, eu já falei sobre isso aí. Separaram um time de meninos e os mais experientes. Cara, eu estou com o elenco à disposição. Isso foi a palavra que eu dei para eles ontem, hoje, um pouquinho antes. Hoje nós estamos seguindo em 3 competições e eu estou com o elenco à disposição. Quem vai jogar, cara, a gente vai olhar, vamos ver o CK, vamos ver como é que os jogadores se recuperaram de um jogo para outro, entendeu? Amanhã nós temos treinamento, mas domingo é jogo terça-feira, então vamos amanhã ver como é que vai chegar, entendeu? Está dentro de uma situação, todos à disposição, assim, disposição. Eu posso jogar na terça-feira, de repente, com um time que não jogou a Sul-Americana, ou posso repetir, ou posso fazer uma mescla, então tem tudo assim para poder fazer. Boa noite, Luxa. Léo Rodrigues, Central do Timão. Queria que você falasse um pouquinho sobre a situação do Maicon, que foi muito criticado pela torcida, mas que nos últimos jogos fez funções diferentes e foi até bem ajudando o Corinthians com gols. Obrigado. O Maicon reconquistou o direito de estar no time dentro do campo. Não adianta ser através de entrevista e alguma coisa, não sei, para mim não... Né? Quando botei para jogar lá na Sul-Americana, lá no Peru, né? Eu dei uma função para ele e falei, olha, cara, se você fizer isso aqui, nós vamos ganhar o jogo, porque você vai conseguir matar o que os caras estão fazendo de melhor, que é o volante que estava jogando muito. Falei, você vai fazer uma marcação homem, uma marcação homem, que não é uma característica dele, mas é importante ele fazer. Ele fez, e depois mudei a posição dele, e ele adquiriu o direito, cara. É dada a oportunidade para cada um deles. Agora, só mostrar dentro do campo de jogo. Luxa, boa noite. Felipe Leite, da Gazeta Esportiva. Primeiro, parabéns pela vitória. Respeitando muito o que você falou sobre não compartilhar planejamento com adversários, queria que você falasse então do que acabou de acontecer. O jogo contra o Vasco foi a melhor atuação coletiva do Corinthians sob seu comando? Tecnicamente. Muito passe certo, muito jogo de bola, muito domínio daquilo que está fazendo, ter a noção do que você está fazendo. A única coisa que eu
ainda cobrei no intervalo é que nós dominamos o jogo, mas tinha que ser um pouco mais contundente. Deixar o goleiro sofrer um pouco mais. Então, nós tivemos muito chute fora da área, que é uma coisa boa, fizemos gol de fora da área, mas eu achava que a gente podia ser um pouco mais. Agora, tecnicamente, foi o melhor jogo nosso, com saída de bola, envolvendo o adversário, trabalhando por trás, jogando o adversário para trás, só deixando a possibilidade de contragolpe para ele. Foi o melhor jogo nosso. Puxa, tudo bom? Matheus Pinheiro, da Rádio Tatiaia. No último jogo, antes de enfrentar o Universitário, eu lembro da gente comentar sobre o clima de guerra que enfrentaria no Peru na ocasião. Na Sul-Americana, eu gostaria de falar de novo do próximo adversário que vocês enfrentarão agora na Sul-Americana, que eles terminaram agora o torneio de apertura e vão ter uma semana livre, completamente livre, sem jogos no final de semana, para poder enfrentar o Corinthians, para estar inteiro do primeiro jogo e no segundo jogo. Sei que você não gosta de comentar em relação ao planejamento, mas eu queria saber de dentro do vestiário se ganhou importância, se ganhou mais relevância sul-americana depois da última classificação, que foi histórica para o Corinthians da maneira que aconteceu, se ganhou maior relevância dentro do elenco mesmo, se você tem esse pensamento do estado anímico do que pode influenciar se classificar na Sul-Americana já pensando no próximo jogo. Eu falei na entrevista passada que a importância para mim maior é o Campeonato Brasileiro. Imagina, Campeonato Brasileiro, o Corinthians tendo problema, então para mim a importância é maior. Ah, mas você vai disputar uma semifinal de Copa do Brasil? Tudo bem. Mas o Corinthians tem a cabeça, nós temos a cabeça que o Campeonato Brasileiro tem uma importância. A Sul-Americana também tem importância. E hoje eu tenho todo mundo à disposição. Se o time argentino, né, vai ter folga, não vai ter folga, é dele lá. Nós temos aqui à disposição nossa, tudo que nós tínhamos que fazer, nós já fizemos para poder encarar as 3 competições e preparados para encarar as competições, jogados para poder encarar a competição, entendeu? Oi, Vanderlei. Luiz Gaspar, Rede Voz do Esporte. Em 2019 você ainda estava lá no Vasco. Quando? Em 2019. E eu me lembro de um jogo contra o São Paulo, em São Januário, que teve cantos homofóbicos também, você ainda repreendeu a torcida naquela oportunidade. Eu lembro que eu falei na época, não posso falar hoje não, mas eu lembro que eu falei então, na época. E hoje, 4 anos depois, a sua equipe hoje joga sem público por conta dessa prática. Eu queria saber a tua visão sobre isso ainda acontecer na nossa sociedade e o que você acha da sua equipe não ter público por conta dessa prática. Na minha equipe, já falei sobre isso até antes do jogo, né? O entretenimento, futebol, o torcedor é fundamental. Mas nós temos que entender onde nós estamos, em que momento nós estamos no mundo. Toda essa importância que tem de racismo, homofobismo e uma série de coisas, não eram uns anos atrás da mesma forma, há 4 anos atrás não era feito dessa forma. Hoje é. Então, o clube não pode ter um prejuízo de 2 milhões e meio, dentro que ele trabalha com orçamento, cara, por causa de uma situação que aconteceu. Então, vai ter que vocês, aí vem a mensagem, vocês vão ser muito importantes para entender que nós estamos num outro momento no mundo. E hoje existe uma punição muito mais rigorosa que tinha um tempo atrás, né? Então ele tem que... Oi? É bom? Como assim? Não entendi. Não, a punição... É bom todo mundo ter punição. É bom o pessoal entender que não pode cometer erro, que sai o prejuízo para o clube, sai o prejuízo para o futebol, por um jogo sem ninguém, cara, vendo um jogo de futebol, isso é prejuízo para o futebol, para o entretenimento, tá certo? Algumas coisas vão acontecer, como violência em hotel, como violência em ônibus, uma série de coisas, elas vão acontecer naturalmente, porque precisa mudar essa mentalidade, camarada, que o mundo mudou. A minha neta, no outro dia, ela não falaram ali, que as minhas filhas nunca falaram para mim. Ela me perguntou, você não tem 20 anos? Não, eu falei, já tive, mas a minha filha nunca me perguntou se eu tive 20 anos. Hoje a minha neta perguntou para mim, ela tem 20 anos. Então, cara, o mundo mudou muito rápido e nós temos que entender que o clube não pode, com receita, mas tem prejuízo da receita, nós deixamos de jogar com um percentual que é importantíssimo numa conquista de vitória. O torcedor do nosso lado, da nossa casa. É fundamental isso. Então, tudo isso é um novo momento que precisa ser discutido, cara. Oi, Luxemburgo, Bruno Cassucci, do GE, tudo bem? Você está prestes a completar 3 meses aqui no Corinthians, vivendo o melhor momento, nessa sequência invicta. E logo no começo, você falava muito da questão motivacional, da questão emocional, que você pegou um time desequilibrado emocionalmente, e era um período de protestos, de muita cobrança.
graças aos resultados, ao desempenho, isso diminuiu de uns tempos para cá. Chegando nesses 3 meses, quais os desafios que você tem pela frente? O que você vê como o maior desafio agora que a questão emocional já foi superada? Primeiro é que eu não gosto da palavra desafio. É oportunidade, né? Possibilidade, oportunidade de acontecer algumas coisas boas, né? Desafio é meio... Esses CEOs da vida encontraram essa palavra como uma palavra-chave, né? Palestrante, desafio. Mas peraí, se a minha empresa é líder de mercado, eu tenho que desafiar meu funcionário para poder vender carro? Se ela é líder de mercado? Ó, então, desafio não entendo dessa forma. E outra coisa, cara, é assim... Eu não fico assim muito que analisar 3 meses, que não sei o quê, que isso e aquilo, cara. A gente tem que trabalhar, tem que fazer as coisas acontecerem, né? E se não acontecer, nós estamos roubados, essa é a grande verdade. Então, o que eu tenho pela frente é o seguinte, tem Sul-Americana, Copa do Brasil, mais um jogo de 90 minutos, né, para completar os 180 minutos, ver o que vai acontecer, mais o Campeonato Brasileiro, para a gente poder buscar alguma coisa boa dentro do Campeonato Brasileiro. Minha visão é meio que nesse sentido geral. Vanderlei, aqui, por favor. Henrique Gliotti, Vável Brasil. Primeiramente, boa noite, parabéns pela vitória. Vanderlei, hoje, um jogador que você sempre falou que nunca desaprendeu a jogar futebol, que sempre iria evoluir, foi o Yuri Alberto. E hoje ele teve uma boa atuação e fez um gol digno de centroavante, com um bom posicionamento, com finalização. Queria que você falasse um pouco dele, sobre esse processo todo que você fez em relação a ele individualmente. Cara, a melhor coisa que tem, tá, que o jogador quer, é quando ele está numa fase não muito boa, você tira ele. Tu facilitou a vida do adversário e a vida dele. Não, você bota o cara para jogar. Que aí ele vai ter... Como é que eu vou querer que ele melhore se eu não boto ele para jogar? Bota ele para jogar. Aí, tá todo mundo falando que você não joga nada. Tá todo mundo... Vai lá, joga, faz gol. Centroavante tem que fazer gol, cara. Só voltando um pouquinho, né? Essa semana no jogo contra o São Paulo, acho que foi contra o São Paulo, né? Que eu fiz uma palestra muito motivacional e forte. Cara, aí eu fiquei vendo o pessoal analisar a minha palestra, né? Porque ela saiu, né? Aí, fala muito palavrão. Eu tenho que pedir pro jogador, por favor, você chega no adversário, não dê pancada, não faça isso. Cara, futebol, cara. As minhas filhas são evangélicas, tá certo? Eu sou católico, minhas filhas são evangélicas, elas não falam palavrão, mas eu falo palavrão. Porque elas sabem que na nossa casa tem uns processos diferentes, cara. Então aqui no futebol não existe por favor, por obséquio, vai pra lá, marque fulano, marque seu cano. Porra, cara, é um jogo de... Olha, preste atenção, hein? É um jogo de decisão. Aí os caras vão pra lá, estão no ar-condicionado, o Luxemburgo tá lá, que não sei o quê, como se... não pudesse fazer. Preste bem atenção que eu vou te pegar a tua resposta do rapaz do GL, que me perguntou, pegando tua carona. Cara, preste bem atenção. Isso faz parte do futebol. Futebol não é uma igreja. É diferente. Nós temos que entender, futebol não é uma igreja. É diferente. Nós temos que entender que futebol, a matéria-prima não é uma garrafa de água, não é um telefone, não é um frasco. A matéria-prima é o ser humano. E quando você mexe com o ser humano, ele tem que estar com o emocional lá em cima. Eu não consigo fazer palestra emocional para isso aqui, ó. Mas pro atleta eu consigo fazer, porque é a matéria-prima do futebol. Você vai mexer no cara na hora de entrar no jogo. Agora, quem não é no meio, vai entender, esse cara é louco, fala palavrão pra caramba, xinga não sei o quê, fala não sei o quê. É porque é a bola. Entendeu? Luxemburgo, aqui, no fundo. Sandro Terranova, da Rádio Coringão. O setor defensivo era muito criticado. Mas tem muita coisa do Coringão, hein, cara. Mas tá bom, vai. Mais uma. O setor defensivo era muito criticado, né? Foi muito criticado, inclusive o Gil foi xingado por um torcedor e tal. Mas melhorou muito o sistema defensivo do Corinthians nos últimos jogos, né? Passou a tomar poucos gols, sempre depois de abrir o placar. Queria que você falasse um pouco disso, dessa evolução do sistema defensivo, da melhora do sistema defensivo. Já falei sobre isso aí. Não é o sistema defensivo. O time melhorou marcando. O time é mais compacto. Antigamente deixava espaço demais, o adversário envolvia a gente, né? Em alguns jogos, primeiro tempo, depois conseguia corrigir. Então não é a zaga, às vezes termina na zaga, termina no goleiro. Mas tem que saber onde é que ela começou, por que foi a origem da coisa, e aí é complicado isso aí, entendeu? Por isso que eu não falo, fulano, beltrano, ciclano, é aqui o atacante. O atacante não fez gol, por quê? É o time, sempre é o time.
Boa noite, Lucha. Daniel Soares, Bate-Fundo Esportivo. O Adson, ele entrou na terça-feira, mudou o jogo contra o São Paulo, foi muito bem. Hoje começou a partida como titular. Ele deu uma entrevista no meio de semana falando que fica muito feliz com você, sua comissão técnica, que dá confiança e tempo de jogo para os jogadores da base. Ele é um jogador que está já no profissional há algum tempo, entra e sai da equipe com muita frequência. Ele é considerado para você, num time ideal do Corinthians, titular hoje? Ele pertence ao nosso elenco, né? Está à disposição nossa, né? E eu achei legal que ele está virando jogador mesmo. Porque ele estava jogando bem, jogou uma grande partida no jogo passado, esse jogo hoje. Aí quando eu tirei, ele saiu zangadinho. Normal, pô, se ele não sair zangado, eu também ia ficar chateado com ele. Cara, tá virando jogador que, pô, gosta de jogo, quer jogar, quer estar dentro, viu? Que tava um jogo para ele poder fazer as coisas, né? Agora, com respeito que ele vai jogar ou não, isso já é uma outra história. Tem que estar todo mundo à minha disposição para poder a gente usar. Obrigado, Vanderlei. Obrigado a todos. Uma boa noite para vocês aí. Boa noite, até a próxima.